Gente, esse vídeo tem muita notícia para você. Bom, pessoal, mais, o Timão se reapresentou, a comissão técnica e a diretoria, um dia antes, inclusive, né, para as reuniões de planejamento, de cronogramas e tudo mais. E nesta quinta-feira, dia 25 de junho, o Corinthians se reapresentou, depois de praticamente 25 dias de férias, né? Houve uma extensão aí do período de descanso. O Ranieri, inclusive, concedeu uma entrevista para a Corinthians TV, falou sobre isso, que era importante dar essa descansada, desligada, um elenco que estava um pouco cansado depois da final da Copa do Brasil e do título da Copa do Brasil, né? Vale lembrar, em poucos dias entrou em campo novamente pelo Campeonato Paulista. As temporadas se emendaram, né, por conta da Copa do Mundo, então era importante o Corinthians descansar, vem aí um segundo semestre bem atribulado. E essa reapresentação, ela contou primeiro com uma conversa, né, com o diretor executivo Marcelo Paz e também com o técnico Fernando Diniz, né, que fizeram aquelas palestrinhas ali, né, no sentido carinhoso, tá? Não pejorativo. Aquelas palestras ali, aquela conversa, aquela preleção para reiniciar um trabalho. O Corinthians inicia a partir de agora uma intertemporada e já trabalhou em 2 períodos, como aconteceu nessa quinta-feira, aquele trabalho físico de carga. Os caras sabem, né, que nesse momento vão esticar um pouquinho a corda para que o Corinthians veja reflexos disso ali na frente. 3 jogadores não se apresentaram. O Memphis Depay, por motivos óbvios, né, tá lá disputando a Copa do Mundo. O Jesse Lingard teve um problema no voo e ele é esperado nessa sexta-feira. E o André Carrilho, ele também perdeu um pouco dos primeiros dias de férias ali por conta de amistosos com a seleção peruana, que não disputou a Copa do Mundo, mas fez parte de seleções de amistosos preparatórios aí com outras seleções que estavam disputando o Mundial. O Carrilho né, teve alguns dias das férias interrompidos e ele vai se apresentar aí nos próximos dias. Foram os únicos 3 que não estiveram lá. De resto, todo mundo se apresentou para trabalhar, para começar esse segundo semestre aí. Tem uma janela de transferências, mas isso a gente vai falar um pouquinho mais pra frente, tá? Esse vídeo aqui é para falar da reapresentação e dos trabalhos que o elenco está realizando. Também tem uma questão importante que é relacionada aos salários do elenco, que estavam em atrasos desde o 5º dia útil do mês de junho. Não haviam sido pagos, mas foram pagos. Então a diretoria conseguiu quitar os salários, porém, houve um atraso ainda no direito de imagem. A gente sabe que os vencimentos dos jogadores eles são divididos, né, entre salários e direito de imagem. O direito de imagem entra no dia 20, o salário no 5º dia útil. E no último dia 20 não entrou esse direito de imagem devido aos atletas. A tendência é que isso seja regularizado nos próximos dias, mas é só uma informação aí de que tem um gap aí, né? Tem um hiato, né? Tem uma lacuna entre os salários dos jogadores que não foram pagos, mas está tudo sendo regularizado, né? Vamos esperar que nos próximos dias isso aconteça também. Corinthians já tem data para entrar em campo, 12 de julho, 4 da tarde, contra a equipe do Cascavel, que disputa a Série D do Campeonato Brasileiro. É um amistoso para que o time, né, melhor dizendo, tenha ritmo de jogo também, não só ritmo de treino nesse período preparatório. Em jogo oficial, dia 23 de julho, né, contra o Remo pelo Campeonato Brasileiro. Então, no dia 12, o Corinthians encara o Cascavel, um amistoso, né, um grupo de empresários consegue fazer isso, fixando uma taxa, levando o Corinthians para o interior do Paraná, onde tem muitos torcedores do Corinthians, e os ingressos já estão disponíveis, né? Então, se você tem vontade, se você é da região, você vai poder conseguir ver o Corinthians. Eu tô até com o preço dos ingressos aqui. Inclusive tem entrada solidária, tá? Crianças até 2 anos não pagam, e com a doação de 1 quilo de alimento, o torcedor consegue pagar meia entrada. Por exemplo, os setores atrás dos gols, eles custam R$160. Se você doar 1 quilo de alimento, você paga 80. Na arquibancada central é R$280. Se você doar 1 quilo de alimento, você paga 120 e por aí vai. No site do Corinthians lá já tem todas as informações e a possibilidade de você já comprar o seu ingresso para assistir o Timão. Beleza? Gente, é isso aí. Houve a reapresentação, o Ranieri concedeu entrevista para a Corinthians TV, o time trabalhou em 2 períodos, o Marcelo Paz já conversou com o elenco, o Fernando Diniz também. Esses 3 jogadores que eu citei estavam ausentes, mas a tendência é que na sequência, né, todos se juntem aí para essa preparação que vai ser muito importante para um segundo semestre e tem muita coisa para acontecer. Então é só uma atualização aí para vocês de como tá a vida do Corinthians. O Corinthians voltou, já está trabalhando e a partir de agora a gente vai ter notícias diárias aqui relacionadas ao dia a dia do Timão. Fechou?
E agora segura essa, fiel, porque as próximas informações envolvem milhões de reais, novos patrocinadores e reforços para o Corinthians. Tem empresa aumentando proposta, name rights do CT e da Arena, atacante cada vez mais próximo e novos nomes chegando ao departamento de futebol, hein? Exclusivo! Pega essa, meu irmão! Corinthians volta a negociar com a Fatal. E tem negociação avançada, eles aumentaram os valores. Eu vou passar, inclusive, os valores para vocês agora. É exclusivo. Exclusivo! Pega essa, meu irmão! Segura essa, meu irmão. O Corinthians voltou a negociar, né, com a Fatal, né? Você sabe aí, não vou ficar citando muito inteiro, não sei como que é o YouTube com isso. A Fatal. Você sabe quem é a Fatal, tá? Lembra que o valor era 17 milhões de reais num contrato aí por um ano? Aumentou para 22 milhões de reais, contrato de um ano, e pode chegar a 31 milhões de reais o contrato e o possível acordo entre Corinthians e Fatal. O contrato vai até o meio do ano que vem, se o Corinthians assinar. Tá bem, a situação está bem avançada, a conversa, a negociação. Então, os 22 milhões até o meio do ano que vem, e se o Corinthians cumprir as entregas e a Fatal também pagar certinho, vai ser renovado por mais 6 meses, e nesses 6 meses, né, que seria o segundo semestre de 2027, subiria para 31 milhões. Então, o Corinthians ganharia 22 milhões até o meio do ano que vem, e depois do meio do ano que vem até o final do ano que vem, na final de 2027, 31 milhões de reais. A entrega seria no calção do time masculino, tá? Calção do basquete, calção do futebol de salão. Do futebol feminino não vai ter a marca estampada no calção. Pode ter alguma coisa, apoia as mulheres, somos a favor das mulheres, alguma coisa desse tipo, alguma campanha, tá? Mas a prioridade é o calção do masculino e do futebol de salão e também do basquete. Então, essa será a entrega do Corinthians em relação à Fatal. Os valores aumentaram, a informação é super exclusiva do canal Café do Setorista para você. Não falta, tá, quero conversar sobre o valuation. O valuation saiu, uma fonte me garantiu, só que o Corinthians ainda vai estudar. Acabou de chegar, né? Tudo que o Corinthians precisava, né? Eu não sei se isso é online, se é físico. Acredito hoje em dia que é online, né? E agora o Corinthians vai estudar todos os valores, os números ali, para poder passar para os parceiros, tá? Existe um parceiro interessado e o Corinthians também quer manter aquela tratativa com a Caixa para ver se a Caixa também tem interesse. Então, essa é informação nova aí para vocês, tá? O assunto Caixa Econômica ficar com os name rights ainda não morreu no Corinthians, apesar do Corinthians não esperar a Caixa em relação ao valuation e fazer, né, pagando uma empresa para fazer o valuation para o Corinthians da Neoquímica Arena, o Corinthians mesmo assim ainda vai manter relações com a Caixa no sentido de negociar para que a Caixa fique com os name rights da Neoquímica Arena, enfim, e claro, assine um contrato aí por longos anos, né? O que vai ter nesse valuation? No valuation vai ter exatamente o lucro, né, que a empresa que ficar com os name rights da Neoquímica Arena, ela vai ter, né? Por exemplo, vai sair lá um valor de mercado que seja 1 bilhão, hoje que vale a Neoquímica Arena, né? Aí você divide isso por 12, vai dar uns 88 milhões, né, dividido por 12, desses 88 milhões, eles pagam, né, anualmente ali a Neoquímica Arena, né, na Caixa, e ainda sobra, porque pagariam 60 milhões do valor da Arena, não sei. Então, hoje tem aí 666 milhões, ou 650 milhões de dívida. Então, eles pagariam a Arena e teriam lucro, porque a empresa vai ter lucro. Não é a empresa só pagar a Arena, colocar a marca dela lá, ela vai ter lucro ainda, ela quita a Arena e vai ter um lucro. Então, o Corinthians está esperando todos esses números, né? Já chegou e agora vai analisar, avaliar para levar para uma empresa que negocia, que tem também interesse nos name rights do CT, a ideia é fechar um pacotão, é uma ideia até do Corinthians isso, e também com a Caixa. Vamos aguardar para ver o que vai acontecer, tá aí esclarecido para você. Deixa o like, inscreva-se no canal, ative as notificações e vamos seguir falando muito. Então tá no sangue. Eu trouxe para vocês que o Corinthians está conversando já para o ano que vem o Carlos Vinícius, ele não renovou lá com o Grêmio, só que é o seguinte, ele não fechou com o Grêmio pelo valor que ele ia fechar com o Corinthians. Isso é informação, né? Podia estar no blend de informações essa, né? Que eu não dei essa informação ainda.
No Corinthians ele estava aceitando ganhar 800 mil, 700 mil, porque ele queria muito jogar no Corinthians. No Grêmio, ele já tem salário de milhão lá. E ele quer ganhar mais. Enfim, então agora se o Corinthians quiser contar com o Carlos Vinícius pro ano que vem, não vai ser mais 750 mil, tá? Não vai ser mais 800 mil. O Corinthians vai ter que, né, dar uma grana aí a mais, né, para conseguir o jogador. Aliás, o próprio Grêmio não está querendo dar esse aumento para ele, porque ele valorizou, meteu gol, enfim. Então a minha opinião é que o Carlos Vinícius pode ser uma boa para o Corinthians? Claro que pode, essa sempre foi minha opinião. Gosto muito do Carlos Vinícius, principalmente, no Grêmio lá, velho, a gente sabe que ele não tem uns maestros lá para entregar a bola para ele. O cara tá metendo um gol pra caramba. Tu imagina o Garro deixando ele na cara do gol, enfim, o próprio Memphis, né, se permanecer, a gente não sabe. Cara, é muito bom jogador. Só que, minha opinião, se for muito caro, 2 milhões por mês, eu acho que não vale, tá? Eu acho que não vale. Enfim, mas eu quero a sua opinião, porque qual é a nossa opinião? O programa, o novo quadro, não é qual é a minha opinião, é qual é a nossa opinião. Eu quero a sua opinião aqui. Quanto você acha que vale pagar hoje pelo Carlos Vinícius? Quanto que você pagaria? Quanto você acha que o Corinthians deveria aceitar para ter o Carlos Vinícius no ano que vem? Comenta aqui embaixo, deixa o seu like e a sua opinião. E para encerrar o blend de informações, o goleiro Vozinha, né, um dos destaques aí da Copa do Mundo de 2026, né, por fechar o gol contra a Espanha, principalmente, né, defendendo a seleção de Cabo Verde, foi oferecido ao Corinthians. Um grupo, né, de gestores de marketing, né, que estão aí representando o jogador no Brasil, tem negociações, né, por interesse de outros clubes, né, do futebol brasileiro, clubes de Série B, também clubes de Série A, interessados no Vozinha, mas eles, né, também pensaram que o Vozinha ainda pode ser um goleiro de clube, né, de ponta no futebol brasileiro, apesar dos 40 anos. É o goleiro que hoje, né, tem contrato com o Chaves de Portugal, e aliás ele chegou lá para substituir o próprio Hugo Souza, né? Imagine substituir o Hugo de novo aqui no Corinthians. Ele substituiu o Hugo lá no Chaves de Portugal, tem feito uma boa campanha lá, mas ele gosta muito, né, do Brasil, ele tem ligações, né, com o Brasil, já deu entrevista dizendo que gosta das novelas brasileiras, gosta da Ivete Sangalo, enfim, aquela coisa toda. Ele curte muito o Brasil, ele tem vontade de jogar no futebol brasileiro mesmo estando bem lá no Chaves. Por isso, né, foi oferecido ao Corinthians, né, o Corinthians não respondeu, né, enfim, não teve ainda, né, uma resposta, mas o Corinthians só vai contratar goleiro agora se o Hugo Souza sair, né, porque o Cauê acabou dando conta do recado. Então acho difícil o Vozinha jogar no Corinthians, mas existem outros clubes brasileiros que já estão em conversa, em negociação com o goleiro sensação aí da Copa do Mundo, principalmente, né, pelo aumento, né, nas suas redes sociais, né? Ele tinha 30 e poucos mil inscritos, né, no Instagram, e depois daquele jogo contra a Espanha, né, ele aumentou muito, né, o número de seguidores, né? Nossa, hoje ele tem 15 milhões, quase chegando a 16 milhões de seguidores, o Vozinha, né, que é chamado de Josimar Dias, chamado de Vozinha, desculpa o nome, é Josimar Dias, em homenagem, inclusive, ao lateral direito Josimar, que jogou no Botafogo, que fez gol, né, foi titular da seleção brasileira na Copa de 86, inclusive marcando um golaço. Então, o pai gostava muito do Josimar e deu o nome dele de Josimar, né, Josimar Dias, o Vozinha. Você acha que o Corinthians deveria ficar de olho no Vozinha? Foi oferecido, né? Não sei se tem o interesse do Corinthians ou não. Oferecido é uma coisa, negociação é outra, tá bom, gente? Mas quando eu fico sabendo, já passo para vocês logo em primeira mão. Deixa o like aqui, inscreva. O Corinthians também, né, tem alguns outros nomes sendo especulados aí no mercado, né, da bola. Entre eles, o lateral direito Willian, que pertence ao Cruzeiro. Segundo o Lucas Colar, que cobre o Internacional de Porto Alegre, ele fez um vídeo, né, dizendo ali de uma conversa do Inter com o Cruzeiro em relação ao Willian, e citou o Corinthians como um dos clubes interessados e na briga pelo lateral direito. A questão é a seguinte: o Willian, lateral direito, que inclusive disputa a posição com o ex-corintiano Fagner lá no Cruzeiro,
tem contrato com o Cruzeiro até o fim desta temporada, 31 de dezembro. Então agora, já em julho, ele pode assinar um pré-contrato. Eu não sei, né? O Colar disse que o Corinthians tem um interesse. Eu também, né, já ouvi dizer que o Corinthians tem um interesse realmente. Mas a questão é que não cabe mais para essa temporada, né? Pelo Campeonato Brasileiro, o Willian poderia chegar a disputar a posição com o Mateuzinho e jogar, porque ele tem apenas 8 jogos pelo Cruzeiro na competição. O problema é que ele já entrou em campo pela Copa Libertadores da América. Se fosse contratado esse ano ainda, ele jogaria a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro pelo Corinthians. Enfim, é um jogador que é interessante, eu gosto bastante, tem saúde física, tem qualidade, marca bem, né? Tem mais qualidades inclusive para armar o jogo. Eu acho um bom lateral direito, enfim, o nome está sendo cogitado no Corinthians. Agora resta saber, nós vamos apurar mais aí durante a nossa programação, se vai ser, né, para o ano que vem ou não, mas também tem muitos na briga. Tem o Inter tá na briga, o Atlético Paranaense está na briga, e ele cita até o Palmeiras. Aí fica uma situação um pouco complicada para o Corinthians. E aí, você aceitaria o Willian no Corinthians? Comenta aqui embaixo e deixe seu like. E agora eu quero saber da Fiel, você aprova o possível acordo com a Fatal Model? Carlos Vinícius seria um bom reforço para o Corinthians? Timão deve investir pesado em um novo centroavante? O Willian seria uma boa contratação para a lateral? Comenta aqui porque hoje o debate está interessante. Resumo do dia do Timão com o Corinthians voltando aos treinamentos, regularizando parte dos pagamentos do elenco, avançou nas negociações com a Fatal Model, trabalha por novos name rights milionários e segue ativo no mercado da bola. Além disso, Carlos Vinícius continua no radar e novos jogadores foram oferecidos ao clube. Muito obrigado por acompanhar mais um vídeo, valeu, até a próxima e vai Corinthians!